Paz para quem é de paz, graça para quem é de graça. Obrigado para quem respondeu. Amém? Aê! Eu não sou muito de protocolo, não, vocês sabem, né? Não sou muito de protocolo. Mas cadê meu irmão? Eu preparei uma mensagem para trazer hoje. Tirar esse negócio aqui, senão fica parecendo Silvio Santos, né? Cadê o dinheiro? Cadê isso? Quem quer dinheiro? Tem boleto pra jogar aí. Se quiser pegar, boleto é um monte. Eu preparei algo que estava queimando no meu coração essa semana. E a gente sempre fica meio ansioso e preocupado, assim, sabe? E que é uma responsabilidade trazer a palavra do Senhor. E aí sempre bate aquela dúvida, será que o que eu vou trazer? E aí o pessoal já fez até brincadeirinha aqui, preparado para apanhar, né? Não sei o quê, porque toda vez que eu venho ministrar é essa Não derruba. palhaçada. Pelo amor de Deus. Sim, senhora. Hoje não, por favor. Não vamos colocar os tênis sem. Eu tava até olhando o Ismael falou assim, não sei se o que eu tô falando é muito pesado. Quase que eu falei, não, eles estão calejados já. A gente Pode sentar a lenha aí que eles estão calejados. Mas eu fiquei muito feliz com as palavras do Ismael durante as ministrações dele, quando ele falou sobre pecado, quando ele falou sobre atrair a presença de Deus, quando ele falou principalmente sobre graça. E eu já estava falando, quase falando para ele, para que senão você vai entregar tudo e eu não vou ter nada. Eu fico muito feliz com isso, porque parece que quando a gente tem dúvida do que falar, Deus sempre dá alguma forma de confirmar, através de algum louvor, através de alguma palavra. Ontem a gente teve um período de oração. Ah, não, tio Everton. Aí você falou, para pra tirar foto, eu vou parar? Eu não consigo parar, vocês vão ter que dar um jeito, vocês vão ter que ficar me seguindo igual caranguejo. Eu filmando o pastor do meu pai assim. Eu não consigo parar. Ele é imperativo. Não, tio, eu não vou postar isso, tio Everton. Que vergonha. Não me distrai que eu me perco do vídeo. TDAH. A gente teve um momento de oração ontem, e desde ontem Deus estava falando no meu coração, desde antes, mas ontem Deus já estava confirmando, através daquele período que a gente teve, através de algumas coisas que foram ditas, através do que Deus ministrou no meu coração. Eu até comentei que quando eu vou orar, quando a gente vai ter esses momentos assim, eu faço as minhas orações, mas eu fico um período de tempo em silêncio, só observando o que Deus tem para falar. Vocês têm esse costume? Porque geralmente a gente senta ajoelha para orar, senta, deita, igual hora deitado também. Só que a gente fala, Deus, minha semana, Deus isso, Deus abençoa, Deus cura, Deus deu, amém, dormir. Aí Deus fala, e nem veio de falar. Que tipo de relacionamento é esse que é unilateral, né? Só um fala e o outro só escuta. Aparecendo lá em casa, mentira, brincadeira. Como é que é assim, né, que faz, né? Mas, às vezes a gente trata Deus dessa forma também, mas não é isso que eu queria falar. Deus estava confirmando já essa mensagem no meu coração e eu fico muito feliz, né, da gente ter o mesmo Espírito. Nós temos o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. O Ismael falou sobre isso. E quando Jesus foi, ele falou assim, eu não vou deixar vocês sozinhos. O homem é um pregador louco. Yeah! Foca! Ah, mas não tem como, cara! Jesus, oh my God. Trazendo a arca. Oh, Jesus. Em ti eu posso suportar, não é? Viu? Mesmo espírito. Mesmo Espírito. Isso, me ajuda aí, cara. Nós temos o mesmo Espírito. Jesus quando foi, ele falou, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um que vai ser o consolador de vocês. E mais, ele vai ensinar para vocês todas as outras coisas. Ou seja, além de quando a gente ficar preocupado, a gente ter esse consolador, a gente também tem alguém que ensina para nós todas as outras coisas. Tudo que a gente precisa saber. Principalmente sobre nós mesmos. Porque eu percebo que a grande confusão da nossa geração é não se conhecer. E eu vou me incluir nessa geração, que eu não estou tão velho assim. O grande problema da nossa geração é não se conhecer. Às vezes pensamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos. Ou pelo menos, não nos enxergamos pela ótica de Deus. Não nos enxergamos como Deus nos enxerga. Às vezes nós enxergamos por filtros. Nós nos enxergamos por aquilo que a sociedade transmite.
que nós precisamos ser assim, que nosso comportamento precisa ser esse, porque senão nós não seremos aceitos, porque senão nós não seremos inclusos, seremos excluídos, deixados de lado. Por isso precisamos, e nós começamos a nos enquadrar nisso. Começamos a criar formas em nós para nos enquadrar nessa sociedade. E começamos a criar um perfil perfeito. Começamos a criar um modelo perfeito de ser humano, onde postamos fotos todos os dias, status todos os dias, mostrando apenas as coisas boas. Mostrando apenas as coisas boas. As viagens, um céu bonito. Mas só Deus sabe como é que está aquele coração. Só Deus sabe como é que está aquela pessoa. Algumas pessoas ultimamente têm ousado a transparecer as suas fraquezas nas redes sociais. Eu vejo pessoas hoje desabafando ali. E isso também está virando modelo. Também está virando modelo. O problema é que quando a gente desabafa diante de uma rede social, você vai receber muito apoio. Só que também você vai receber muita crítica. E como que uma pessoa que já está fragilizada vai lidar com uma crítica? Se expondo, a pessoa pensa, poxa, cara, eu abri meu coração aqui, eu estou falando sinceridade, eu estou falando aquilo que realmente está me machucando. E a pessoa ainda vem pensar isso de mim. Vem falar isso de mim. Essa pessoa não me conhece. Esse é o problema. Ninguém conhece mais ninguém. Ninguém conhece mais ninguém. Ninguém se importa mais com ninguém. Ninguém se conhece de verdade. E tem algo que o Espírito Santo colocou no meu coração há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Que pra gente resolver não, mas pra gente entender e ficar bem, ter paz com Deus, como a Bíblia diz que queremos paz com Deus, a gente precisa voltar pro início. A gente precisa voltar pro início das coisas. Então, para aqueles que têm as Bíblias, os aplicativos aí, abram em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Amém? Gênesis 3, capítulo 9 diz assim: chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Amém. E só para a gente começar. Chamou Deus, porém, o Senhor o homem e lhe perguntou: onde estás? Vocês são evangélicos? São, tipo assim, conhecem a Bíblia, a igreja? Então vocês sabem do texto que se trata, né? Se trata da queda de Adão, queda da humanidade, né? E depois da queda, Deus procura o homem. E aí temos essa frase aqui. E a minha mensagem eu quero basear toda nessa frase: onde estás? Onde estás? Deus, depois da queda, procura o homem. E a primeira pergunta que ele faz é: onde estás? Onde estás? Eu lembro que certa vez eu já li algumas vezes Gênesis e li a criação e como que Deus criou e como que as coisas foram formadas. Eu sempre achei muito lindo e tem muito ensinamento ali. Só que um dia eu estava muito mal mesmo, e do nada eu resolvi pegar minha Bíblia e ler Gênesis. E eu falei assim: vou fazer alguma coisa, vou ler Gênesis ali, que tem o começo da criação, tem as coisinhas, a história que eu já conheço, vai ficar mais fácil para me ler. Só que eu estava muito mal. Mesmo assim eu peguei e comecei a ler Gênesis. E eu pensava, por muito tempo eu pensei que o problema da humanidade era a queda. Era a queda. Eu pensei que as coisas vinham dando errado desde lá da queda, e sempre a queda. Só que Gênesis não fala da queda. Não fala somente da queda. Tem muita coisa antes da queda acontecendo. E para a gente entender o que acontece em nossa vida, para a gente entender como que as coisas têm acontecido e o que vai acontecer, a gente precisa voltar para o início. A gente precisa voltar lá para o começo para poder se conhecer de verdade. E conhecer a Deus. Porque Deus, ele se revela no começo.
Então, um dia eu comecei a ler Gênesis 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Quando eu li isso, assim, eu senti um gelo, sabe quando o corpo gela assim? Porque era exatamente como é que eu estava me sentindo. Parecia que eu estava me lendo. Ali, sabe? Eu me senti constrangido de uma forma que eu não sei explicar. No primeiro versículo da Bíblia. Porque eu estava me sentindo daquele jeito. Eu tinha feito tanta coisa errada. Tanta coisa errada. E aí eu me senti desse jeito. E aí eu falei, Jesus, eu tô desse jeito. E aí eu continuei lendo. E havia trevas sobre a face do abismo. Eu falei, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Porque era como eu me senti, em trevas. E um abismo. Eu não sei aqui se alguém já enfrentou a depressão, se alguém já passou por isso. Mas abismo, acho que é a palavra que mais interpreta muito bem a depressão. É um abismo, é um poço que parece que você não consegue sair daqui. Parece que aquilo vai te consumindo e por mais que você lute, parece que você só afunda. E é trevas, é escuridão, e é abismo. Eu tava me sentindo assim. E eu parei um momento nisso aqui. E eu fiquei ali, com essas palavras voando na minha cabeça. Sem forma, vazio, trevas e abismo. Só que aí eu continuei lendo. Eu resolvi continuar lendo. E aí vai dizer assim, ó: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E eu lembro de perguntar, mas é possível? É possível no meio desse caos, desse abismo, dessas trevas, o Espírito de Deus ainda pairar aqui? Ainda bem que eu não parei ali no comecinho. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Deus já começou a revelar uma verdade para mim naquele momento. O Espírito de Deus estava lá. O Espírito de Deus estava lá mesmo havendo trevas, mesmo havendo abismo. Ele estava lá. E mais, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Cara, antes da queda tem tanta coisa. Deus fala tanta coisa pra gente. E viu Deus que a luz era boa. Cara, como que ele consegue enxergar algo bom em nós? Eu não sei como, mas ele enxerga, cara, algo bom em nós. Eu já me perguntei várias vezes: Deus, como que eu consigo enxergar algo de bom em mim? Porque ninguém me conhece melhor do que eu. Hoje em dia, uma das pessoas que mais me conhece é a minha esposa. E ela não sabe de tudo. Tem coisas que eu não tenho coragem de dizer pra ela que eu já fiz na minha vida. Mas ele conhece tudo. E ele consegue olhar pra mim e dizer: eu vejo algo bom. Eu vejo algo bom. Você pode ver trevas. Você pode ver abismo. Mas o meu espírito ainda paira aí. E eu vejo algo bom. Vocês estão começando a entender? É por isso que eu fiquei muito feliz quando o Ismael falou sobre graça. Porque isso é graça, cara. Isso é graça. É a mais pura, constrangedora graça. Graça, cara. Graça. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus viu que a luz era boa. Ele viu que em algum lugar aqui dentro, cara, tinha luz. De algum jeito tinha luz. E ele viu que era bom. Aí fala assim, ele fez separação entre a luz, que ele viu que era boa, e as trevas. Sabe o que é interessante? Deus, ele não ignora as trevas que existem em nós. Deus, ele não ignora as trevas. Tava lá, ele falou: eu vi que a luz era boa e eu fiz separação. E ele separa as luzes das trevas.
Gênesis fala sobre nós. Não é apenas uma historinha da criação. Não é apenas uma simbologia. Isso reflete nós. É o primeiro dia da criação. Às vezes é assim que nós nos sentimos. E talvez é assim que algum de vocês esteja se sentindo essa noite. Sem forma, vazio, em trevas. Talvez, como o Ismael disse, o pecado tenha feito você se sentir dessa maneira. Distante, em trevas, no abismo. Mas Deus quer revelar uma verdade no nosso coração essa noite. O Espírito de Deus está pairando sobre nós. E muito melhor do que isso, Ele vê algo bom. Ele vê algo bom. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que Deus vê potencial onde nós só vemos ruínas. Jeremias 29:11 vai dizer que eu sei os planos que tenho sobre vós. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, melhor dizendo. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Foi outro versículo que eu li num momento muito complicado da minha vida. E eu ouvi Deus dizer que, mesmo assim, os pensamentos que eu pensava sobre mim estavam errados, que na verdade Ele sabia o que Ele realmente pensava sobre mim. E que era paz, não era mal. Mas a situação que eu estava vivendo não era de paz. Isso gera um conflito dentro de nós, sabe? Saber que Deus enxerga algo bom. Que os pensamentos dele sobre nós é pensamentos de paz. Só que parece que quando a gente sai às vezes daqui, a gente volta para a realidade. E lá fora às vezes não tem nada de bom. Lá fora às vezes não tem nada de paz. Quantas vezes eu me sentia muito bem na igreja, Ismael. Amava estar na igreja. Mas quando eu chegava em casa, eu encontrava o meu pai alcoolizado, minha mãe brigando com meu padrasto batendo na minha mãe, minha madrasta inventando mentiras sobre mim. Sabe, por um tempo parecia que eu vivia em dois mundos. Parecia que eu vivia em duas realidades. Isso começou a gerar um conflito em mim, porque eu comecei a me sentir um hipócrita. Eu comecei a me sentir um 007. Um espião, para quem não sabe o que é 007. Sabe, um disfarçado, alguém que cria um disfarce. Era como se lá fora fosse a minha realidade. E aqui dentro, eu estava desfrutando de um disfarce. De uma vida que realmente não era minha. De algo que realmente não podia se tornar real para mim. Por quê? Porque aqui eu vinha uma vez. Eu digo aqui, pra vocês entenderem, igreja, né? Não aqui necessariamente, mas na questão de igreja. Vinha aos domingos, aos sábados. E lá em casa aquilo era todo dia. Então aquilo era real. Isso aqui não era real. Isso gerou um conflito dentro de mim. Como que Deus pode pairar sobre a face do abismo? Como que Deus tem pensamentos de paz sobre mim? Sendo que o meu redor não comunica isso. O meu redor não fala sobre isso, cara. Não prega isso. E cada dia mais a gente tem entrado em dias em que isso tem se tornado cada vez mais real. O mundo ao redor não diz isso. Está cada vez mais difícil. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Conhecer e prosseguir em conhecer a palavra para entender o que Deus quer. Isaías 43:1. Um dos versículos que eu amo demais. Isaías 43:1 diz assim: Agora, porém, assim diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas. Eu te reli.
chamei-te pelo teu nome. Tu és justo. Cara, esse versículo resume a Bíblia. Resume a Bíblia assim. Resume graça, resume perdão, resume reconciliação, resume tudo. Porque ele chega falando assim, ó. Agora sim diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó. Eu já preguei sobre isso, né? Que te criou, ó Jacó. Nós sabemos quem era Jacó. Só que ele vai dizer em seguida, e que te formou, ó Israel. A gente volta lá para a criação. Sem forma e vazio. Mas ele disse, haja luz. Eu te conheço, Jacó, mas eu sei quem eu quero que eu te formar. Eu sei quem você é, eu sei quem eu criei você para ser. E aqui está uma verdade que a gente precisa entender. Que o que nós estamos vivendo é diferente do que Cristo tem para nós. É diferente do que Ele vê em nós. Até mesmo o nosso comportamento. Salmo 139. Salmo 139. 13 ao 18. Diz assim: Pois criastes o meu interior, entristecesse-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entristecido nas profundezas da terra. Os meus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Todos os nossos dias foram contados. Ainda mesmo antes deles existirem. É uma noção de tempo um pouco difícil para nós entender. Somos seres humanos muito temporais. E pior, que somos incentivados a viver o agora. A viver o agora. Porque quando nós falamos sobre religião, quando nós falamos sobre aquilo que nós cremos, nós estamos falando sobre o passado. Certo? Tudo que aconteceu aqui, toda a nossa fé está baseada nesse livro. E todo esse livro conta uma história do passado. Só que conta uma história do passado que revela o futuro. E nós cada vez mais temos sido incentivados a viver o agora. Agora, o imediatismo. Mas ele, antes de nós sermos formados, ele conhece cada parte do nosso corpo, cada osso. Ele nos viu no ventre da nossa mãe. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe a pessoa horrível que eu sou. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe quando eu estou com preguiça de orar e eu invento uma desculpa para ele. Minha esposa pode acreditar, mas ele conhece meu coração. Só que ele é tão bom, Ismael, que ele vê bondade em mim, cara. Ele vê bondade em mim, Ana Marcela. Eu não sei como, mas ele vê bondade em nós. A identidade, ela vem antes da transformação. Deus chama a criação de boa antes mesmo dela produzir frutos. Deus chama a criação de boa antes mesmo dela produzir frutos. Deus vai criando as coisas e Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. A gente vai lendo Gênesis e vai vendo sempre isso. E Deus criou as árvores. E cada árvore para dar o seu fruto na estação certa. Essas árvores não tinham dado fruto ainda. Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Aqui entra um conflito também da nossa geração.
Só ver se eu não estou pulando para o final. Estou pulando para o final. Antes mesmo de produzir fruto. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus vai se batizar, desce a pombinha lá e ouve-se uma voz: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, não tinha transformado água em vinho, peixe em pão multiplicado, não tinha curado ninguém, não tinha perdoado ninguém. Não há relatos nenhum, pelo menos na Bíblia, de que ele tinha feito nada disso. E qual que é a verdade de Deus? Esse é meu filho amado aqui no Brasil. Isso aqui, eu estar aqui hoje ministrando, só faz sentido porque antes disso aqui, eu entendi essa verdade. Que eu não preciso estar aqui para ser filho amado. Por isso que se tornou leve para mim poder dizer para o meu pastor: pastor, eu preciso de um tempo da frente da liderança para cuidar da minha esposa. Porque se eu continuasse, como eu fiz muitas vezes, fazendo para poder ser aceito, fazendo para poder ser amado, eu não conseguiria. E o pior, eu ia sacrificar a minha família, eu ia sacrificar minha esposa e meus filhos. Só que a graça dele é tão maravilhosa, maravilhosa graça, infinito amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Não precisei fazer nada. Quando eu entendi isso, cara, ficou tão mais leve. Ficou tão mais leve, tão mais fácil. Parece que sai um peso de cima da gente. E se torna tão mais prazeroso a gente estar aqui, Ismael. Tão mais prazeroso. Porque eu já sou amado. Eu já sou filho. A graça já me alcançou. Mesmo às vezes eu não entendendo o porquê. Mesmo não entendendo por que ele me amou. Essa graça nos alcança. O pecado, ele nos faz esconder. A graça nos faz voltar. Lá em Gênesis 3, 8 e 10, vai dizer assim, ó. Então ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor. É isso que o pecado faz. Faz com que a gente se esconda da presença do Senhor. Isaías 59, versículo 2 vai dizer assim, que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E faz com que Ele não nos ouça, não ouça nossas orações. Essa é a consequência do pecado. E a gente fica tão constrangido às vezes que a gente se esconde. Romanos, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Romanos 5, 8. Quer dizer assim, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É uma verdade que o nosso pecado nos afasta de Deus. Só que há uma verdade também, que Ele morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Por muito tempo, eu pensei que eu precisava ser alguém melhor para Deus me aceitar. Eu pensava que Deus queria uma versão melhor de mim. Mas eu percebi que Deus só queria que eu parasse de me esconder. Eu pensei, Ismael, que eu precisava deixar todos os meus pecados para trás para voltar. Eu pensei que eu precisava corrigir tudo que eu tinha feito de errado antes de estar aqui na frente.
Eu pensei que eu precisava fazer meus caminhos de volta para ele poder me aceitar, para eu poder ser filho. É uma história meio comum, não é? A Bíblia relata a história do filho pródigo, que chega diante do pai: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra você. O que ele está fazendo? Ele está tentando ser alguém melhor. Ele está tentando ser alguém melhor? Ele está tentando corrigir os erros dele. Aí quando ele ia pedir para ser um dos servos, a graça o alcança. Deus, ele não quer a nossa melhor versão. Deus, ele não quer que a gente carregue isso sozinho. Deus, ele não ignora nossos pecados, e nossos pecados não mancham a santidade de Deus. Deus, ele continua fazendo a mesma pergunta: onde estás? Onde estás? Deus, ele procura um relacionamento. Deus, ele cobre aquilo que eu nunca conseguiria esconder. Quando a gente continua lendo Gênesis, a gente vê que Adão e Eva fazem uma roupa com folhas de figueira para esconder, para se esconder. Para se esconder de Deus. Eles não só se escondem da presença de Deus, como eles também criam uma roupa para esconder a sua nudez. Quando nós pecamos, nós nos escondemos de Deus e criamos máscaras. Lembra que eu falei sobre as redes sociais? A gente cria máscaras, a gente posta aqui feliz da vida. A gente posta: tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô cuidando da saúde e tal. Criando máscaras. Mas a gente está fugindo da presença de Deus. Fugindo dele. Porque é constrangedor. É constrangedor. A gente sente medo e sente vergonha. Mas é o que é interessante, que quando Deus vai procurar o homem, é engraçado que não é o homem que volta até Deus. Não é o homem que volta até Deus. Deus é que vai até o homem. Quando ele vai procurar o homem, ele não pergunta o que você fez. Ele pergunta: onde estás? Onde você está que você não está perto de mim? Onde você está? Eu vim aqui me relacionar com você como eu fazia todos os dias e você não está mais aqui. Por que você está se escondendo? Melhor ainda, eu sei o que você fez, mas onde você está? Por que você está tentando esconder aquilo que só eu posso cobrir? Por que você está tentando esconder sendo que só eu posso? Só ele pode. Só ele pode cobrir. E aí a gente tem o proto-evangelho. Nós temos a primeira menção de Cristo na Bíblia. Deus vai lá, pega um cordeiro, sacrifica, faz roupas com esse cordeiro e veste Adão e Eva. Nós temos a primeira menção de um inocente morrendo para que outra pessoa fosse revestida, fosse cobrida. E nós tentamos cobrir aquilo que só Deus pode cobrir. Só Deus pode cobrir. Sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer assim, ó, que Deus, ele vai lá, pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, faz a roupa e ele veste. Vai dizer assim que Deus vestiu. Deus não falou assim, pegou a roupa e falou assim: Adão, Eva, veste aí. Deus não fez isso. Pensa, Adão e Eva constrangidos, com vergonha, com as roupas de figueira ainda. Deus vai lá, sacrifica, faz a roupa, chega bem pertinho deles. Se isso não, você achou que eu ia vestir, né? Estragar seu cabelo encaixado. Se isso não for amor, cara. O próprio Deus vestiu neles. E aí a gente vai ver aqui assim, ó.
Deus entregou o seu próprio Filho. É Deus pegando Cristo, Senhor, e vestindo sobre os meus pecados. É Deus pegando Cristo e encobrindo os meus pecados. Nós precisamos voltar para o jardim, onde a comunhão era perfeita, onde a comunhão era estabelecida, onde tínhamos esse relacionamento diário com Deus. Voltar para o jardim é voltar para a presença. João 19. Traz uma coisa muito interessante. Eu tenho falado muito sobre o jardim. Sobre jardins. Sobre o começo das coisas. Sobre onde tudo começou. Eu trouxe aqui para vocês algumas verdades de como tudo começou e como que Gênesis 1 refletia muito do que eu me sentia. Trouxe aqui para vocês, mostrando também que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. E Deus viu coisa boa ali. Em Gênesis também tem a queda. Tem a serpente, a enganação, o pecado, tem tudo isso aí. Tudo começa ali dentro do jardim. Sabe o que é interessante? Que está em João 19:41. Está escrito assim, ó. No lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim. No lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo, o qual ainda ninguém havia sido posto. A história começa no jardim. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Somente o sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Porque às vezes ainda vem aquele sentimento de trevas, vazio, abismo. Mas ele morreu por mim, eu ainda sendo pecador. Eu ainda sendo pecador. Isaías 53 vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Outro versículo vai dizer que ele se fez pecado, aquele que não tinha pecado, aquele que não merecia, se fez pecado, para que, assim como Cristo, que ressuscitou, eu também possa ressuscitar. Você também possa ressuscitar. Levítico vai dizer que somente através do sangue pode ser restaurado. Pode haver restauração. Somente através do sangue pode existir essa restauração. O Evangelho não é uma história de pessoas que conseguiram voltar para Deus. É a história de um Deus que nunca deixou de procurar os seus filhos. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Deus, ele nunca parou de procurar os seus filhos, e a mesma pergunta do jardim, ela continua ecoando até hoje. Onde estás? Onde estás? Por muito tempo da minha vida, como eu disse para vocês, eu vivi uma vida dupla. O crente Raimundo, sabe? Um pé na igreja, um pé no mundo. Pé na igreja, um pé no mundo. Eu sabia o que era certo. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Só que eu não conseguia. Isso cada vez mais foi me afastando, me afastando, me afastando de Deus. E aí eu pensava, não, quando eu conseguir largar isso, quando eu conseguir largar a pornografia, quando eu conseguir largar o álcool, quando eu conseguir largar o cigarro, eu volto.
Quando eu conseguir perdoar fulano, eu volto. Quando eu conseguir perdoar meu padrasto, quando eu conseguir perdoar minha avó, quando eu conseguir resolver tudo isso aqui dentro de mim, eu volto. Porque não tem como eu ficar lá dentro desse jeito. Era como eu pensava. Não tem como eu ficar lá dentro desse jeito, do jeito que eu tô. Não tem como Jesus me aceitar desse jeito. É a confusão que eu me meti. E eu tentei resolver aquilo que só Cristo poderia resolver. Na verdade, tentei resolver aquilo que Cristo já tinha resolvido. E que só não tinha entendido ainda. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus nos alcança todos os dias. Eu quero orar para vocês. Vocês fechem os olhos por um minuto.